O salmo da nossa meditação hoje é o Salmo 103, um salmo de Davi. Uma oração que deveríamos aprender, como as outras, a orar todos os dias. Aprender a orar a gratidão, que muitas vezes pode parecer para muitos de nós um tema bastante trivial, mas não é. Não é tão trivial, não é tão óbvio como muitas vezes nós pensamos. É um salmo que nos ensina a entender essa realidade que nos envolve por inteiro, como afirma o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos discípulos de Jesus em Éfeso. Ele diz para sermos sempre gratos a Deus por tudo. E essas duas palavras, sempre e por tudo, elas nos ajudam a perceber que a gratidão não é simplesmente reconhecer as coisas boas e agradecer por elas. Envolve muito mais do que isso. Esse salmo, ele começa com Davi pregando para ele mesmo, fazendo um convite para a sua própria alma. Ele inicia o salmo dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E ele termina esse salmo com essa mesma pregação, com esse mesmo convite, só que agora ele convida o cosmos inteiro. Ele termina o salmo dizendo assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi convida a sua alma. Ele chama a sua alma. Ele prega para o seu próprio coração. Ele convida o seu ser interior, essa realidade mais profunda, a sua natureza mais íntima, a bendizer ao Senhor. E esse ato para Davi envolve pelo menos duas coisas que chamam a nossa atenção. Ele diz: tudo o que há em mim. E depois ele diz: e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Tudo que há em mim e a memória de todos os benefícios, de tudo aquilo quanto Deus tem feito. Isso envolve muita coisa. Isso envolve certamente muito mais do que uma lista de coisas, experiências, situações, circunstâncias que experimentamos e vivemos, pelas quais nós somos gratos. E Davi reconhece que, por outro lado, ele encontra-se imerso numa condição humana e ele é bastante realista na percepção dessa realidade. Ele diz assim nos versos 14 a 16: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Essa é uma realidade importante quando nós pensamos naquilo que envolve a gratidão. Primeiro,
É necessário, muitas vezes, nós chamarmos a atenção da nossa própria alma. Não sei se você tem o hábito de fazer isso, mas Davi nos inspira a fazer isso, e os salmos nos inspiram, né? Essa conversa que fazemos conosco mesmo, né? Para esperar no Senhor, espera, ó minha alma, no Senhor. São vários convites que nós encontramos nos Salmos voltados para nós. Muitas vezes nos encontramos ansiosos, inquietos, impacientes, aflitos, chateados, magoados. É importante que em momentos assim façamos um convite para a nossa própria alma, para ela aquietar, para ela acalmar, para ela silenciar, para ela de repente tomar de volta a consciência de que Deus é o Senhor e encontra-se no seu trono, governando toda a história e toda a nossa vida. Mas, por outro lado, como vimos nos últimos versículos que lemos, Davi reconhece a fragilidade comum a todos nós, seres humanos. Ele reconhece que a nossa existência é frágil, é curta, que nós somos feitos de uma estrutura muito frágil, onde somos afligidos com muita facilidade. E ele diz que os nossos dias são como uma flor que surge no campo e que hoje existe e amanhã é levada pelo vento e desaparece e já ninguém mais irá vê-la, ninguém mais saberá do seu lugar. Essa é a nossa vida. Assim, imagine a sua vida assim, numa linha. Por exemplo, se eu coloco a minha vida numa linha no tempo, eu nasci em 1955, nós estamos hoje em fevereiro de 2023, daqui a 2 meses eu completo 68 anos. Daqui 12 anos, se Deus me conservar com vida, eu completo 80 anos. E se Deus me der saúde e vigor, posso viver um pouco mais. Mas a minha linha do tempo, ela vai se encurtando cada vez mais. E se eu entendo a minha vida ou a minha existência apenas dentro dessa estrutura breve de tempo e de espaço, dentro da qual eu vivo, a minha percepção e a minha compreensão sobre a gratidão será extremamente limitada. Então, se toda a minha perspectiva envolve essa realidade curta, frágil, limitada, a tendência é nós nos apegarmos a tudo aquilo que é igualmente frágil e temporário. Por exemplo, nos apegamos ao sucesso, nos apegamos a uma carreira profissional, nos apegamos à saúde, nos apegamos a alguma coisa. Mas tudo isso no qual nós nos apegamos e pelo qual nós somos gratos, e claro, devemos ser gratos, tudo isso passa. Tudo isso passa. Todas as vezes que falamos de gratidão, nós pensamos em saúde, pensamos em recurso financeiro, casa, mas tudo isso passa. Tudo isso é passageiro. A nossa existência é curta. Então, muitas vezes, nós nos perdemos porque queremos encontrar significado, sentido nesse curto espaço de tempo em que nós vivemos. Mas, por outro lado, é somente a gratidão, não como uma pequena lista na qual nós colocamos os itens pelos quais nós somos gratos, mas a gratidão como um estado da alma, como uma postura do coração diante de Deus. E é somente esse estado de gratidão é que nos liberta dessa condição frágil
efêmera, muitas vezes sofrida da nossa realidade, da nossa existência humana. Então, Davi aqui, ele apresenta alguns princípios ou algumas verdades que nos ajudam a ir além da nossa lista, a ir além daquilo que podemos reconhecer que vale a pena ser grato e muitas vezes deletamos as outras coisas. O que significa lembrar de todos os benefícios de Deus? O que significa fazer com que todo o nosso ser bendiga o nome do Senhor? A primeira coisa que Davi destaca nesse salmo, e que é importantíssimo, ele diz assim nos versos 3 a 5, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E ele segue um pouco mais à frente, nos versos 9 a 12, dizendo: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O Senhor perdoa, o Senhor redime, o Senhor sara, o Senhor é paciente, o Senhor é benigno, é bom, o Senhor não sustenta para sempre a sua ira, mas Ele nos oferece seu perdão. Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem retribui conforme aquilo que fazemos. Ele esquece os nossos pecados e as nossas transgressões, apaga. Enfim, o que Davi precisa lembrar, a memória que ele precisa ter e aquilo que leva todo o seu ser a bendizer o Senhor é a consciência que ele precisa ter, e eu e você precisamos ter sempre, da misericórdia de Deus. É por isso que o profeta diz que são essas misericórdias que precisamos lembrar todos os dias, que são a causa de nós não sermos consumidos na culpa, consumidos na tristeza, consumidos na angústia, consumidos na falta de sentido, consumidos pelo medo. Quando nós celebramos, quando nós compreendemos, quando nós tomamos consciência da misericórdia de Deus, nós nos elevamos acima da fragilidade, da finitude da existência humana. É a consciência da misericórdia de Deus que oferece a nós sentido para a nossa breve e frágil existência. Ao sermos envolvidos pela misericórdia de Deus, nós somos elevados a um mundo que é muito maior do que o nosso, muito mais glorioso do que o nosso, porque muitas vezes as prisões da vida, elas acontecem em virtude da culpa, em virtude do pesar, em virtude dessas dificuldades que se arrastam, dessa necessidade que todos nós temos de sermos reconhecidos, aceitos, amados, etc. Precisamos nos sentir perdoados, porém Deus não nos trata segundo os nossos pecados, não guarda para sempre a sua ira, não retribui segundo os nossos erros. Ele é misericordioso. E a sua misericórdia nos eleva.
nos coloca acima dessas circunstâncias. A pergunta que precisamos fazer com uma certa frequência é: de que grande história a minha e a sua história é parte? A minha e a sua história são breves. E muitas vezes parece que não encontraremos significado nesse curto espaço de existência. Mas a misericórdia de Deus nos coloca dentro de uma grande história. Essa história que Deus vem realizando os seus propósitos. A história de Abraão, a história de Isaac, Jacó, Moisés, a história de Davi, de Jeremias, de Daniel, a história de Paulo, Pedro, a história de todos nós. A história dentro da qual a minha e a sua história parte. A misericórdia de Deus nos eleva e nos coloca dentro dela. É por isso que não podemos esquecer de nenhum dos seus benefícios. Não são os seus benefícios para comigo apenas. É aquilo que Deus tem feito. Um segundo aspecto importante que Davi traz à sua memória é a justiça de Deus. Ele diz no verso 6, o Senhor faz justiça e o Senhor julga a todos os oprimidos. E nos versos 17 e 18 ele diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Olha que afirmação fabulosa, magnífica, impressionante. Na nossa breve e frágil existência, nós vivemos cercados de muita injustiça. Vemos e muitas vezes experimentamos situações de extrema opressão, maldade, perseguição, traições, sofrimento. A gratidão, ela nos coloca acima dessas circunstâncias, porque a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade, mas ao mesmo tempo ele reconhece que Deus é justo e ele faz justiça a todos os oprimidos. Eu posso não ver, eu posso na minha curta existência não ver aquilo que eu desejo, aquilo pelo qual eu clamo, aquilo pelo qual eu suplico a Deus, posso não ver. Mas eu sei que Ele é justo. Eu fico imaginando todas as gerações que nasceram, viveram e morreram no Egito antes de experimentarem a grande libertação daquele povo. As gerações que nasceram e morreram na Babilônia antes do povo retornar para sua terra. Se nós não temos uma consciência da justiça de Deus, e se esperamos ver tudo acontecer nos breves dias da nossa existência, o risco de frustração, o risco de nós nos perdermos é muito, muito, muito grande. Davi, certamente, como nós, ele viu massas de refugiados sem pátria. Ele mesmo passou muitos anos fugindo da ira insana de Saul, que o considerou como inimigo número 1 do seu reino. Ele viu situações de extrema opressão, dormindo, vivendo nas cavernas. Mas ele reconhece que Deus é um justo juiz. O Deus que julga todas as coisas. O Deus que ampara, o Deus que protege, o Deus que salva o oprimido, o Deus que levanta o cansado, o Deus que consola o triste e abatido. No primeiro sermão que Jesus pregou na sinagoga de Nazaré, lendo o profeta Isaías, ele afirma que ele veio para pôr em liberdade todos os algemados. Essa consciência
de que Deus é justo e que Ele fará justiça nos eleva acima da linha do nosso tempo. E todos aqueles que têm consciência e guardam a aliança de Deus e cumprem os seus mandamentos são lembrados por Deus sempre. E em terceiro lugar, Davi tem em mente, traz para sua memória o governo de Deus. O Senhor reina. Ele diz no verso 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. No verso 20, ele caminha para o final da sua oração dizendo, bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Ele reconhece que o Senhor encontra no seu trono e que ordena aos seus ministros e eles realizam as obras de Deus e vem realizando desde sempre. O Senhor reina, o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Ele diz no verso 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Ele celebra o fato de que Deus usa toda a sua criação, visível e não visível, como ministros seus para executarem a sua vontade. E ele termina o salmo dizendo, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. É com essas verdades em mente, misericórdia, justiça e governo de Deus, que nós somos elevados acima das circunstâncias. Ser grato sempre e por tudo envolve, obviamente, todas as coisas. Não são aquelas coisas boas que nós pensamos. Normalmente, numa reunião de oração, quando quem tem algum motivo de agradecimento ou de gratidão, aí nós pensamos algumas coisas boas que nos aconteceram. A gratidão envolve todas as coisas. Porque se não envolver, nós viveremos vidas fragmentadas. Não conseguiremos entender a misericórdia, a justiça e o governo de Deus. Precisa envolver as coisas boas, obviamente, mas também aquelas que não consideramos boas. Porque no meio de todas elas, nós iremos compreender a misericórdia, a justiça e o governo de Deus sobre todas as coisas. Essa tendência comum nossa de selecionar o que nós iremos agradecer e de alguma maneira deletar aquilo que nós não temos por que agradecer, isso não nos leva a orar essa oração. Muito pelo contrário. Obviamente, a experiência de uma vitória, de uma conquista, é diferente da experiência de uma crise, de uma dor, de um sofrimento. Elas são diferentes, elas produzem em nós emoções diferentes, mas não comprometem ou não deveriam comprometer o espírito da gratidão. O espírito da gratidão envolve as ações de Deus em todo o seu domínio. Na enfermidade ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, no emprego ou no desemprego, nas alegrias, nas tristezas e frustrações, em todas as circunstâncias, é preciso ter em mente que Deus é misericordioso, que Deus é justo e que Ele reina.
e governa sobre tudo. E aí sim nós seremos sempre gratos por tudo a nosso Deus e Pai por meio de Jesus Cristo. Que possamos aprender a orar a gratidão, não fazendo seleção, mas integrando toda a experiência da vida diante de Deus, deixando que o Espírito Santo nos eleve acima das limitações e circunstâncias frágeis da nossa existência. Que Deus nos ajude a orar essa oração todos os dias, porque a gratidão é a porta que nos abre para o extraordinário mundo de Deus. Que Deus assim abençoe a todos.